Gente, nosso tema hoje é sobre contentamento. Então, como que as famílias podem ser contentas em Cristo? Entender, talvez, desvendar qual é o segredo do contentamento cristão. A ideia da aula é que a gente possa olhar para esse tema, então, o segredo do contentamento cristão. Vou tentar defender uma tese de que o contentamento não é natural, ele é aprendido, testado, sustentado por Cristo, por Deus. Então, nosso propósito aqui hoje é levar as famílias da igreja a descansarem na soberania de Deus e a viverem satisfeitas em Cristo e naquilo que Ele tem para nos dar. O texto base é Filipenses 4, de 11 a 13. Então, se você quiser deixar já aberto, a gente vai usar bastante essa passagem. Inclusive, ela está aqui, ela diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a ideia é que a gente trabalhe nessa passagem aqui, onde Paulo, preso, estava falando, eu estou contente. Eu estou feliz em Cristo. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir para a Disney, mas eu tive esse privilégio recentemente. E para mim, uma das coisas que ficaram muito marcantes naquele lugar era que tudo era perfeito. As coisas funcionam, não tem atraso, por mais que tenham filas gigantescas, mesmo assim você se diverte porque tem interações diversas nas filas. Mas quando você sai do parque, a primeira coisa que você percebe é que o mundo não é a Disney. Você se lembra que tem conta para pagar, você vê gente sofrendo, você vê pessoas passando dificuldades, você mesmo passa dificuldades, sofre. A realidade não é um parque de diversão onde você se diverte pra caramba, dá risada, tá tudo dando certo, ninguém passa mal, ninguém morre lá dentro, inclusive, parece, né? Não, a realidade do mundo é que o mundo é um lugar caótico, onde o mal reina. E é nesse lugar que Deus quer que eu e você vivamos. Então, pensando nesse mundo imperfeito, Deus nos chama então para viver com contentamento. De novo, não porque tudo vai bem, mas porque Ele está conosco em todas as circunstâncias. Então a vida não é Disney, a vida é sofrida, mas Deus quer que nós vivamos nesse mundo. Deixa eu perguntar para vocês, quais têm sido as razões de murmuração de vocês? Isso porque o oposto de contentamento é a murmuração. E aí, agora eu preciso da interação de vocês. Não tem problema nenhum aqui, porque todo mundo reclama de alguma coisa. Quais têm sido as reclamações que vocês mais têm feito nos últimos dias aí? Calor? Se tá frio demais. Se tá calor demais. Taxação. O que mais? Reforma na estrada. Quem mora em Paulínia sabe bem o que é vir para a igreja, né? O que mais? Política? Não, né? No Brasil é tudo certo. Mercado, fazer compra cada vez mais apertado, né? Você faz o planejamento, na hora que você vai ver, nossa, gastei mais. Comprei menos e gastei mais, né? É que naquele mercado, leve menos, pague mais, já viu? Hã? Eu pague menos. Então, a nossa tendência é murmurar. Nós reclamamos o tempo todo sobre todas as coisas. Eu fiz uma pesquisa bem breve sobre as principais reclamações dos brasileiros. E algumas delas são falhas no consumo, melhor, as principais delas são falhas no consumo e serviços. Então, varejo, e-commerce, serviços financeiros, telecomunicação e serviços essenciais. Também temos críticas às gestões públicas em questões de estrutura, então, saúde pública, segurança e violência, economia, custo de vida, corrupção. O brasileiro tende a todo momento reclamar
basicamente sobre essas coisas aqui, e a gente faz igual. E isso talvez seja um problema. Porque uma vez que nós, como cristãos, temos uma confiança no Senhor, por que é que a gente reclama igual ao descrente sobre coisas que a gente sabe que são caídas? De vez em quando eu fico me perguntando, cara, por que eu estou reclamando tanto dos políticos? Eu sei que eles são caídos e corruptos. Eu tenho alguma esperança de que eles, por vontade própria, vão fazer as coisas boas? Ou eu deveria estar contente no Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer, se Ele quiser, uma mudança? Então a nossa tendência é, ao invés de se assimilar com Cristo, a gente parece mais com as pessoas do mundo e nós somos reclamões. Duvidamos muitas vezes das coisas de Deus. Então hoje eu quero olhar para Filipenses 4 com vocês, de novo, para tentar aprender como viver contente em Deus e como isso pode transformar o ambiente do nosso lar. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é que o contentamento ele se aprende. Alguém poderia ler para mim aqui, Filipenses 4, somente o versículo 11? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que interessante. Paulo aqui, quando ele escreve para os Filipenses, ele estava preso. Possivelmente a prisão que o levaria à morte. E a frase dele é, pois aprendi a contentar-me. Ele não estava num palácio, ele estava acorrentado. Ele precisava de ajuda, dependia dos outros crentes para sobreviver. E ainda assim ele está falando assim, eu aprendi a contentar-me. Essa palavrinha aprendi, no original, ela traz uma ideia de crescer em conhecimento. Ou seja, é aprender pela prática. Isso mostra que o contentamento ele não nasce pronto. Paulo, de repente, ele não ficou feliz da vida. Não, ele aprendeu. Ele desenvolveu esse sentimento. Ele desenvolveu essa postura diante do Senhor. Ele é um aprendizado diário. Mas, nos nossos tempos, nós somos bombardeados por mensagens, por exemplo, que dizem: você precisa ser mais feliz. Você precisa ter um carro atual, um celular do ano. Você precisa ter uma casa grande. Enquanto Paulo estava falando assim, eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Olha que diferença. Alguém que reconhecia que, não, o que eu tenho está bom. Enquanto nós vivemos uma vida onde diz que não, você precisa de mais, mais e mais. O seu salário de 10 mil reais não é suficiente. De R$1.000 não é suficiente. Você precisa de 15, 20. Tem que viajar todo ano. São completos opostos. E o desafio é que a gente vai tentar aprender a viver como Paulo. E uma pergunta para vocês é, como família, vocês têm crescido em conhecimento de Deus, mesmo em tempos difíceis? E aí eu queria abrir para que vocês se sentissem confortáveis em talvez compartilhar como em família, quando vocês estão diante de uma situação difícil, vocês olham para o Senhor. Não é para ninguém se gabar aquilo que faz, tá bom? Mas realmente compartilhar para encorajar uns aos outros. Diante de tempos difíceis, como vocês em família conhecem mais sobre Deus? E se tornam mais contentes nele? Eu vou contar a minha história então, bem breve. Eu acho que eu e a Isabela, a gente teve uma bebê esse ano, vai fazer um aninho já. E é uma alegria a chegada do bebê. Mas dado 3 meses depois, a gente estava surtando. Vontade de jogar pela janela. Não para de chorar, é cólica pra cá. Nosso coração era tendencioso a fazer o quê? Ingratidão. Deus, por que o Senhor mandou essa criatura aqui para tirar meu sono da noite? E a gente, como família, a gente tentou, em conversas nossas, até mesmo compartilhando com as pessoas ao nosso redor, colocar essas dificuldades em pauta. Como é que a gente pode resolver isso? Primeiro, orando. A gente pedia para o Senhor, Senhor, nos dá uma boa noite de sono hoje. Mas se não rolar, tá tudo bem. Era um desafio, porque depois eu vou contar, a gente vai olhar para Jonas mais tarde, e eu lembro que eu parecia igual o Jonas.
Fala, Senhor, eu não te avisei. Eu não te pedi para que ela dormisse, ela acordava de 1 em 1 hora. Então a gente como família, nós tentamos fazer isso, olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, por favor, se for a tua vontade, que o Senhor faça com que ela durma. Mas e vocês? Quem tem alguma história mais impactante que a minha aí para compartilhar? Nós passamos por desemprego, né? Mas eu fiquei desempregado durante pós-casamento, né? Você vem daquela vida que você trabalha, o homem tem que sustentar a casa. E foi um período complicado porque eu não conseguia nada, eu buscava todas as formas e nada. Só que, por outro lado, Deus não deixou faltar nada. Na primeira vez que fiquei desempregado, eu não aprendi isso, né? Murmurei, questionei, reclamei. A segunda vez, eu ainda consegui aprender um pouquinho. Foi na terceira que eu realmente aprendi, que não é na força da minha mão. Mas também, assim, Deus, ele não dá tudo que a gente quer, mas ele fornece tudo aquilo que a gente realmente precisa. Legal. Então, eu aprendi na forma mais difícil. Acho que todos nós. Alguém mais? A gente teve poucas coisas assim mais marcantes, mas uns 3 meses de casado, eu trabalhava em São Paulo, já era uma rotina puxada. E aí eu tinha uma viagem na segunda-feira. Aí, sábado à noite, tinha entupido uma calha do carro, aí não deu. Aí já começou a ficar meio chato a situação, não sei o quê. Falei, vou domingo para São Paulo para conseguir descansar. Aí, indo para São Paulo, eu bati o carro. Aí eu fui na viagem, tudo bem, lá eu peguei dengue. Aí eu já comecei a... É a prova, irmão. Aí comecei não, eu já tava chateado, bravo, não sei o que. Peguei uma intoxicação alimentar depois da dengue. E aí nesse momento eu falei, eu liguei pra Letícia e falei, eu não sei o que tá acontecendo, eu entendo que eu tava, acho que muito orgulhoso, me sentindo muito grande de ter um emprego, que eu me sentia muito capaz, assim, né? E estou viajando, status, não sei o que, eu acho que Deus quer me colocar no meu devido lugar. E a gente orou e falou assim, Deus, a gente não sabe por que está acontecendo, mas o que acontecer a gente aceita. Eu falei, só falta acontecer alguma coisa com o avião na volta. Aí caiu o avião. Não, mas cancelou o voo. Que bom. Aí eu voltei e depois as coisas foram se aceitando, mas foi um momento de tirar essa sensação de autossuficiência, né? de autopoder. Foi difícil, foi chato. Eu murmurei bastante, mas entendi depois. Obrigado. É muito interessante isso, né? Como Deus ele vai, como o Renan colocou aqui, nos colocar no nosso devido lugar, né? E aí que vem o desafio de sermos contentes nessas situações. E é por isso que ele tem que ser cultivado. É por isso que, como as histórias mostram aqui, nós precisamos, nesses momentos de dor e sofrimento, olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para Deus nas alegrias, nas dores, e também tomar uma decisão. A Renan falou de talvez cogitar trocar de emprego, enfim, mudanças. A decisão de Deus, eu confio no Senhor. Tiago 1, 2-3 diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da fé produz perseverança. Então, o contentamento ele nasce quando as provas se tornam oportunidades de conhecermos a Deus. Se nós passarmos pela nossa vida sem olharmos para Deus, não vale de nada. Se nós passarmos pelas provações só reclamando e não reconhecendo que Deus pode sustentar no desemprego, não adianta de nada. O contentamento ele nasce de novo quando as provações se tornam oportunidades de conhecermos mais a Deus. E assim a gente vai cultivando, assim a gente vai aprendendo, como o Paulo aprendeu, a estar feliz. Um segundo ponto que eu queria olhar com vocês é que o contentamento ele vai ser testado. Voltando lá para Filipenses, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Percebemos aqui que Paulo ele viveu extremos. Necessidade,
fome, fartura, liberdade, prisão, honra, perseguição. Ele não era um super-homem. Ele era um humano como nós. Mas ele aprendeu a depender de Deus. Essa é a diferença. Tanto nas vitórias quanto nas perdas. Se a gente vai olhar para o livro de Atos, nós vamos ver que Paulo ele era um perseguidor, alguém extremamente honrado, tinha uma posição alta e de repente ele vai ser caçado e morto. E em tudo isso ele vai falar assim, eu aprendi a ser contente. Eu vou gastar com vocês agora um tempinho olhando para uma passagem do Antigo Testamento. Não sei se vocês se lembram, mas do profeta Elias, quando Deus permite com que ele tenha uma vitória no Monte Carmelo. Ele viu o fogo cair do céu, ele viu Deus fazendo algo muito grande, mas depois, logo depois, ele foi ameaçado por Jezabel e fugiu, temendo a sua morte. Então, eu gostaria que vocês abrissem 1 Reis, capítulo 18. E nós vamos ler, sim, o texto todo. Vai dar um trabalhinho, mas vai ser bom. Eu começo a ler, depois a gente tenta repartir aqui entre vocês. Para a gente ver como é que um homem de Deus como Elias também era falho como nós. 1 Reis 18, depois a gente lê 1 Reis 19, diz o seguinte: muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias e o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Eu vou dar uma pulada aqui rapidão. Mentira, eu vou continuar aqui. Repartir entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias o encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? E ele respondeu: sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino onde meu senhor o rei não matasse homens à sua procura. E, quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não havia encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor o leve, não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele me matará. Esse seu servo, que teme o Senhor, desde a minha mocidade. Por acaso não contaram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, e de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a sua casa. A casa do seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns,
Agora ordenem que todo Israel venha me encontrar no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Só antes da gente continuar a leitura aqui. Então, Elias tinha orado ao Senhor e Deus mandou uma seca de 3 anos para punir o pecado ali de Israel, né? E agora Elias volta, Deus fala com ele, como a gente viu, e agora ele volta para Acabe e fala assim: Acabe, eu quero que você pegue todos os seus profetas de Baal, os caras que você tem usado para adorar outros deuses e não nosso Deus, me encontre no Monte Carmelo. A gente vai ver aqui que vai ocorrer ali uma batalha entre os profetas de Baal e Elias. Quem poderia ler para mim o versículo 20 e o 21? A gente pode ir dando 2 de cada até a gente parar. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. O povo, porém, nada respondeu. Continua? Alguém para ler o 22? Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e os colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho e lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acorde. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias separou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: O seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeados 2 seás de sementes. Então disse: Encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Façam isso outra vez. Eles fizeram. Disse mais: Façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, és o Deus que fizesse o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no vala.
na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias disse: Prendam os profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho da abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. E ele foi e olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma de uma mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, que os cingiu o lombo e correu na frente de Acabe até a entrada de Israel. 19, 1-4, rapidão. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Olha que interessante, que história maravilhosa. Deus, ele usa o profeta dele para humilhar aqueles falsos profetas. Ele manda encharcar a lenha, Deus manda um fogo do céu, o povo se arrepende, tudo perfeito, tudo legal. Mas uma mulher ameaça a vida do cara. E ele faz o quê? Foge. Tem medo. Talvez murmurou. E a gente vai ver que ele fala o seguinte, possivelmente, ele vai falar o seguinte no versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O cara viu Deus fazer o que Deus fez. E diante de um aperto, ele fala: Senhor, eu prefiro morrer. Isso nos mostra que homens como Elias também eram falhos como nós. Homens como ele também precisavam aprender a se contentar no Senhor. E nós somos assim. Quando tudo vai bem, louvamos, agradecemos, compartilhamos. Mas quando vem as crises, sejam elas financeiras, emocionais ou espirituais, perdemos rapidamente a confiança. Como eu falei da minha pequena, nasceu uma alegria. O primeiro aperto, a primeira cólica, reclamação. Esse é o nosso coração. E o contentamento verdadeiro é aquele que permanece até mesmo quando o cenário muda. Porque ele não se baseia no que você sente, mas sim em quem Deus é. Elias tinha que ter olhado para o Senhor e falado assim: se Deus mandou o fogo do céu, quem é Jezabel? Ou nós, se Deus mandou uma bênção para a gente, o que é essa turbulência? Não é nada. Então, antes do intervalo, o contentamento de novo, como eu falei para vocês. O contentamento verdadeiro é aquele que permanece quando o cenário muda. Porque ele se baseia em quem Deus é e não no que ele faz. Não nas bênçãos que ele nos dá. E talvez hoje isso seja a grande luta da igreja. Olhar outras igrejas que vão pregar que você tem que ser próspero. E se você não está sendo abençoado é porque você tem uma fé vazia.
quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai entender que Deus nos prova. E Deus ele quer que a gente passe por provação feliz, contente, confiando sempre nele. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? O que eu acho interessante da gente pensar também é que o contentamento verdadeiro, como você colocou, é aquele que permanece quando o cenário também não muda, né? Verdade. Então, Verdade. é difícil quando você está, às vezes, por anos, décadas, numa mesma situação, e você, às vezes, querer entender, quando você simplesmente tem que confiar. Perfeito. Verdade. Contentamento é uma decisão, né? Você decide, né? Sim. Independente da situação, você decide confiar e estar feliz dentro daquele cenário caótico. Sim. E só um parênteses, gente, não é que num cenário caótico a gente vai estar dando risada, tá? A gente vai sofrer. Mas é uma questão de confiança no Senhor. Posso? Durante muito tempo, após a minha conversão, eu acreditava na bondade de Deus, mas para os outros, não para mim, né? E aí nós nos casamos e chegou o momento da gente ter filhos. E o filho não veio. E aí, num determinado momento desse processo doloroso, eu orei para Deus para que Ele não me deixasse amarga, que eu pudesse ter alegria nele. E foi durante todo esse processo, eu não consigo explicar como, mas que Deus me mostrou a bondade dele. Então, no momento de ausência, de não ter, é que eu aprendi sobre a bondade de Deus. Não quando ele me deu as coisas, mas quando eu fui privado delas. Interessante. É isso, né? Como Deus, falei no começo, né? Ele nos coloca em situações para nos tirar da zona de conforto, para que a gente venha a desfrutar do cuidado dele, né? A nossa suficiência em Cristo. Exatamente. Nossa suficiência em Cristo. Mais alguém? Senão a gente vai tomar um cafezinho. Um comentário só, a questão do contentamento, né? Que o mundo, ele coloca que o contentamento é parecido muito com uma estagnação, né? Como se a pessoa tá acomodada, né? Contentamento com acomodação. E isso pra gente, pra família também, é um paradoxo, né? Que você fica, poxa, peraí, eu tenho que estar, né, contente e tal, mas também se eu ficar parado, né, como também aí vem a parte do dia a dia, não, quem está parado está andando para trás. Você tem que estar buscando mais para conseguir alguma coisa, porque se você não buscar mais, você já está regredindo, né? Então acho que a gente como cristão tem esse desafio de entender, né, o que é o contentamento, que não significa acomodação, né? E buscar sabedoria em Deus para lidar, né, com essas questões, porque o contentamento realmente, se a gente tiver uma compreensão errada, ele pode gerar tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo, né? Não, tá assim, tô devendo, mas tá tudo bem, posso virar, Deus, né? Então, a gente não pode, né, tomar uma interpretação errada. Com certeza. É o contentamento, né? Deus vai resolver e a pessoa acaba não fazendo o que tem que fazer, né? Porque ela acha que tem que se contentar com o que está vindo, né? Com o que está acontecendo. Com certeza. Eu ouvi uma das aulas que foram gravadas sobre finanças, que foi falado o seguinte, pensando nessa linha que você falou, que Deus nos dá hoje aquilo que a gente precisará para no futuro. Então, assim, nós vamos guardar os nossos recursos, economizar, fazer aplicações, visando o futuro. A ideia é que a gente não para, né? A gente continua caminhando, sabendo que Deus está sustentando. Igual o Provérbios fala, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Então, é isso. A gente realmente não deve estagnar falando, parei, minha vida tá bom aqui, tô contente. Não. A gente continua caminhando, se envolvendo, servindo, trabalhando, enfim. Mas Deus, ele vai sustentar tudo isso. O terceiro ponto dessa aula
é que o contentamento ele é sustentado por Deus. Filipenses 4,13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem ela é usada de uma forma tão errada nos nossos meios. Porque Paulo ele não está dizendo que ele pode fazer tudo o que ele quiser e que Deus vai sustentar. Não, ele está falando assim: eu posso passar por todas as circunstâncias, boas ou ruins, porque Cristo me dá forças. Não é que você pode fazer assim, eu quero fazer uma loucura. Não, Deus, tudo pode naquele que me fortalece. Não, nós conseguimos passar pelas provações contentes porque Cristo nos fortalece. A palavra que a gente viu lá no início para aprender, né, ou trazer a ideia de crescimento. Agora eu queria olhar com vocês para a palavra contente aqui, que ela tem o significado de autossuficiência. Estranho, né? Como assim autossuficiência? E é claro que Paulo não estava usando esse termo no sentido mundano, de sermos bons a ponto de não dependermos de Deus ou de ninguém. Como ele trouxe aqui, a gente acabou de ler, ele traz a ideia de que eu aprendi a ser contente a ponto de eu ter uma autossuficiência em Cristo. Conforme a gente cresce, conforme a gente amadurece na nossa caminhada cristã, a ideia é que a gente se torne cada vez mais parecido com Cristo. Paulo está crescendo, amadurecendo e aprendendo a ponto de até mesmo o contentamento dele ser o próprio de Cristo. Nesse sentido, ele é autossuficiente. Ele aprendeu a ser contente em Cristo. William Barclay, num livro chamado O Segredo do Contentamento, inclusive é um livro muito bacana, eu esqueci de trazer ele aqui, diz o seguinte: no contexto, a ideia da autossuficiência é de que as circunstâncias exteriores não nos definem. Estamos contentes independentemente de onde Deus nos colocar. Não importa qual a nossa situação. Além do mais, nós não dependemos de fatores externos para termos contentamento. Pelo contrário, ele vem pela obra do Espírito Santo em nós. A graça de Deus que opera no nosso coração nos traz tranquilidade interior, apesar das circunstâncias exteriores. O segredo do contentamento. Esse livro está lá em cima. Se eu não me engano, ele é uma capa, ele é um livro branco com uma jarra vazia, um copinho do lado. Três jarras. Uma cheia, uma meia vazia e outra vazia. É muito bom mesmo. Ou seja, então a autossuficiência no sentido cristão, ela não é independência de Deus, mas independência das circunstâncias. É a capacidade de permanecer em paz, não importa a situação. Porque a nossa confiança não está nas coisas, mas sim em Deus que trabalha no nosso coração. O verdadeiro contentamento, então, ele não vem de fatores externos, mas da obra do Espírito Santo no nosso coração. Quanto mais você cresce e amadurece, o Espírito Santo trabalha no seu coração e você se torna capaz de ser contente. Mas como a gente viu, esse contentamento ele não nasce pronto. Me converti, agora eu sou uma pessoa contente. Não. De novo, nós precisamos aprender, cultivar. Nós vamos passar por situações que Deus vai nos provar para que nós sejamos contentes. Eu escrevi aqui algumas marcas do contentamento verdadeiro. Primeira, ela é interior. Ou seja, não é apenas aparência de calma, mas é uma paz real dentro do coração. Não sei vocês, mas eu me considero uma pessoa calma. Mas não é porque eu estou calmo exteriormente que por dentro minha cabeça não está querendo matar alguém. Eu lembro quando eu era mais novo, que eu ficava na minha cabeça assim, armando planos mirabolantes. Não, se o cara vier, eu vou pular na cabeça dele, vai girar e tá... Sabe, coisa de filme? Por mais que eu fosse... meu exterior pareça que eu esteja calmo, minha cabeça estava lá, enfim, pecando. Então, uma marca é que o contentamento não é só aparência.
mas sim uma paz no seu coração. Ele também é gracioso, ele nasce da graça de Deus e responde com a graça a tudo que acontece. Outra marca, ele se alegra na vontade de Deus. Nós temos que encontrar satisfação em saber que o Senhor está no controle. Ele reconhece a providência de Deus. Entende que cada situação vem das mãos de Deus e serve ao nosso bem e à sua glória. O estudo da providência, inclusive, eu recomendo muito para vocês, é fantástico. E é humilhante ao mesmo tempo. Ver como Deus faz todas as coisas para a sua glória e nós não temos capacidade, participação nenhuma nisso. No sentido de, eu fiz. Um exercício que eu gosto de fazer sempre é olhar para trás da minha vida e ver fazer a seguinte pergunta: para eu chegar onde eu estou hoje, o que é o que eu fiz? Por exemplo, para eu estar no emprego hoje, o que aconteceu para que eu pudesse estar nessa função? Alguém teve que sair. Fui eu que fiz a pessoa sair? Não. Ou, talvez, não sei se é o seu caso, alguém mudou de função. Foi o meu caso, mas alguém mudou de função. Eu que fiz isso? Deus providenciou. A gente começa a perceber que nós não somos muita coisa, não. Deus, ele providencia as coisas. Isso é uma marca do contentamento. Lembrar, não, foi o Senhor. Uma última, que ele é submisso. Aceita o que Deus permite, sem rebeldia ou inquietação, confiando na sabedoria divina. Nós, como criaturas, somos dependentes de Deus e também de uns aos outros. Mas quando nós aprendemos a viver contente e em todas e qualquer circunstâncias, nós começamos a refletir um pouquinho dessa autossuficiência que Paulo comentou, que é divina. Nós começamos a mostrar com nossa vida que Deus é suficiente para nós. Eu aprendi que não tem nada que eu faça que não é Deus que está fazendo. Ou nada que acontece, tudo que acontece na minha vida, eu sei que é o Senhor que está fazendo. E isso nos ajuda a sermos contentes. Eu falei que a providência humilha, mas ela também traz esse sentimento de dependência. A Deus, eu sei que é o Senhor. Eu sei que eu não sou capaz de nada. Eu sei que é o Senhor que vai me dar essa autossuficiência. Então o contentamento ele não vem de uma autossuficiência mundana, mas da Cristo-suficiência. Ele é a certeza de que Deus está no controle, enviando tanto bem quanto mal, como disse Jó. Jó 2,10, ele falando para a esposa dele: aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Olha que interessante, Deus também manda o mal. E a gente precisa aprender a estar contente, mesmo quando Deus permite com que o mal aconteça. Tem um livro chamado Providência, do John Piper, que ele é um livro desse tamanho aqui, mas é muito bom. Ele vai abordar diversas áreas da vida onde nós podemos ver a providência de Deus. Natureza, nossa vida pessoal, enfim, vale a pena. É grande, mas vale a pena. Que ele vai mostrar, de novo, quão fracos nós somos, como limitados nós somos e como Deus é quem está no controle e como a gente precisa aprender a ser contente, mesmo Ele mandando o mal. Outro personagem bíblico que eu gostaria de falar com vocês é Jonas. Jonas, ele também lutou com descontentamento. Ele foi alegre quando Deus mandou uma planta para dar sombra para ele, mas se revoltou quando Nínive se converteu. Deus não mandou a punição. E nós também somos assim, alegres quando Deus dá e tristes quando Ele tira. Então eu gostaria que vocês abrissem em Jonas capítulo 4. Nós vamos ler essa passagem. Só contextualizando você, para que você, se você não se lembra da história, Deus manda Jonas, que era um profeta, ir para Nínive pregar sobre uma condenação que haveria de acontecer caso eles não se arrependessem. Nínive era uma cidade que pertencia
Na Pérsia. Os assírios. Aos assírios, que eram eles eram um povo extremamente cruel. Dizem que quando os assírios tomavam alguma região, eles pegavam as famílias, matavam o líder da família, o patriarca, colocavam a cabeça do patriarca numa estaca e faziam com que a família levasse essa cabeça por toda a região. E os assírios, naquele momento de Jonas, eles já estavam guerreando contra Israel. E eles estavam ganhando. Possivelmente Jonas tinha algum trauma desses caras. Talvez viu familiares morrendo, pessoas sendo levadas, enfim. E Deus fala: Jonas, sabe aquele povo ruim que você não gosta, que você é seu inimigo? Você vai lá e vai pregar para eles. Pregar para eles que se eles não se arrependerem, eu vou mandar uma punição. Qual é a atitude de Jonas? Ele foge do Senhor. Ele fala: o quê? Eu vou pregar para esse povo, eu quero que eles morram. E ele foge. E é engraçado, a gente vai vendo a história acontecendo, a gente não está estudando Jonas aqui, mas a história acontecendo e pensando em providência, como Deus ele vai guiando, ele vai facilitando para Jonas. Jonas queria ir para Jope. Então Deus fala assim: vamos lá, te ajudo. Quer um barco também, Jonas? Estou aqui um barco pronto para você embarcar. Deus ele permite com que Jonas peque ali. Você quer pecar? Então deixa eu te dar uma força. Mas tudo para um fim, de um propósito. Mas enfim, Jonas foge, Deus manda uma tempestade, Jonas fala para os marinheiros jogarem no mar. Quando ele está no fundo do mar, ele clama ao Senhor e Deus manda um peixe para salvá-lo. Esse peixe, depois de 3 dias, cospe ele na terra e ele finalmente vai pregar o evangelho para Nínive. As palavras de Jonas, quando isso acontece, foram... capítulo 2 diz o seguinte, no final. Cadê? Era 2 mesmo? Não, eu queria deixar uma fala de Jonas aqui, rapidão. Aqui ele fala assim, no versículo 2 do capítulo 2, versículo 9 do capítulo 2, ele diz o seguinte, na sua oração: mas, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação, e o Senhor falou ao peixe, o peixe vomitou Jonas na terra. E aí ele vai e prega contra Nínive. E o que acontece? Nínive se converte. Se converte não, essa palavra eu acho que é errada. Nínive se arrepende do pecado. Qual foi o motivo? Não sei. Mas eles se arrependeram. E Deus não pune o povo de Nínive. E olha o que o Senhor Jonas faz. Capítulo 4 diz o seguinte: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que essa sua ira é razoável? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, na madrugada, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas:
você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu a Deus: é tão razoável que eu quero morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez-a crescer. Numa noite ela cresceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha que doido, né? Quando Jonas foi abençoado com a planta, ele ficou feliz. A palavra aqui traduzida para feliz, a expressão na verdade mostra que Jonas ele ficou tão feliz que ele salteava, era extremamente feliz. Como se, nossa, que bênção, Deus está me dando isso. Uma sombra. Quando Deus mata a planta, ele se revolta contra o Senhor. Ele fala: eu prefiro morrer do que passar por isso. Eu prefiro morrer do que ver Nínive sendo perdoada pelo Senhor. Nós não somos assim também? Se o Lula se converte para quem é da direita aí, qual vai ser a sua postura? Quero saber quem é que vai evangelizar ele. Quem? A gente já fica de joelhos. Cadê as pessoas pregando o evangelho para ele? Se um assassino, um abusador se converte, qual é a sua postura? Não, Deus, esse cara não. Esse cara que abusou de criança, não. Está errado. Eu prefiro morrer do que ver esse cara se convertendo. Nós não conseguimos ser contentes com os planos de Deus. Assim como Jonas não foi contente vendo Nínive sendo perdoado, a gente também tem essa dificuldade. A gente não é contente quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que fossem, né? Você sabe que tem um pensamento do Max Lucado que eu acho muito interessante e bem pertinente para essa situação de Jonas, né? Ele fala que quando nós temos consciência de quanto pecadores nós somos, diante de uma injustiça, nós não clamamos por justiça, mas por misericórdia. Então, quando eu entendo quanto eu sou pecadora, eu não vou pedir justiça para Deus, por uma situação que me aflige, que eu estou sendo... Estou com problemas de aceitar, mas eu vou pedir misericórdia, porque eu sou igual. Sim. Então é irônico ele falar: eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, mas eu não concordo com ele, então é antagônico, né? É um desafio. E um verdadeiro contentamento, ele surge quando descansamos na soberania de Deus, mesmo sem entender tudo aquilo que Ele faz. As famílias contentes são aquelas que em tempos de abundância ou escassez dizem juntas: eu tudo posso naquele que me fortalece. É um desafio. A gente não entende muitas coisas que Deus faz. Por que uma criança morre? Por que eu não tenho um filho? O desafio é: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está cuidando. Tudo posso no Senhor, porque o Senhor é que me fortalece. É um desafio. Um quarto ponto seria o segredo do contentamento do coração contente. Romanos 7, versículo 18, depois a gente vai ler o 24 e 25. Uma mistura deles aí. Diz o seguinte: porque sei que em mim não habita bem algum. Paulo está falando: eu sei que eu não sou bom. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a verdade é que por nós mesmos não é possível
sermos contentes. Nosso coração pecador não permite, nós somos egoístas, nós somos maus. E Paulo está falando assim, não habita bem algum em mim. Mas o segredo é, Cristo morreu e ressuscitou para mudar nosso coração. Ao crermos nele, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos ensina a viver com gratidão e paz. Pode parecer impossível, mas nosso Deus é um Deus do impossível. E Ele pode nos ajudar a sermos contentes. Ele pode nos capacitar a isso. Mesmo que a gente tiver que orar por aquele cara que a gente mais odeia. Aquele vizinho barulhento. Enfim. Deus, Ele pode mudar nosso coração. E é por isso que Paulo ele fala de novo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é no poder de Paulo. É em Cristo. É Cristo, não o conforto, que fortalece a nossa alma. Eu gostaria que nesse momento a gente pudesse, individualmente, avaliar o nosso coração. Você baixar sua cabeça e fizesse a seguinte pergunta. Tenho sentido a necessidade de reconhecer diante de Deus que tenho sido uma pessoa descontente? Converse com o Senhor. Veja quais são as áreas da sua vida que você tem sido rebelde contra Ele, ingrato. Mas caso você seja uma pessoa contente, isso pode acontecer, você também aproveite esse tempo para reconhecer quais foram os momentos em que Deus te ajudou a ser contente nele. Gaste um tempo com o Senhor. E você poderia orar para a gente, por favor? Senhor Deus Pai, te agradeço por essa manhã, te agradeço por esta sala, por esse tema que a gente está sendo submetido a ouvir. Peço tua força, Senhor, para que a gente tenha clareza, que a gente tenha discernimento em tudo aquilo que nos foi transmitido hoje. Para que a gente realmente consiga entender melhor tudo aquilo que acontece ao nosso redor, com cada um de nós mesmos. Peço essas coisas em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa, compartilhar? Agora talvez um caminho mais prático. Caminhos para a família contente. Primeira coisa, eu acho que são coisas que a gente pode pensar em fazer para nos ajudar nessa caminhada. A primeira delas seria reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que nada foge do controle do Senhor. Não sei, eu tento, nem sei que eu consigo, mas de manhã, quando estou indo para o trabalho no carro, lembrar das coisas que Deus fez, orar ao Senhor, reconhecendo que se eu chegar no meu trabalho é porque Deus permite, reconhecendo que aquilo que aconteceu foi porque Ele soberanamente controlou. Acho que nós como famílias, e eu falo pela minha própria família, nós precisamos conversar mais sobre isso, reconhecer mais sobre a soberania de Deus. Uma segunda, lembrar das bênçãos recebidas. Criar hábitos de gratidão em família, sentado à mesa comendo, talvez pessoas colocam post-it, essa palavra, um potinho no final do ano, vão ler o que Deus fez. São coisas que a gente pode tentar cultivar em casa para que a gente não se esqueça o que Deus fez.
esses dias eu percebi quanto eu preciso fazer mais esse tipo de coisa, que eu fui tentar resgatar o que aconteceu nesse ano, eu não sabia se aconteceu nesse ano, não sei, 4 anos atrás. Eu falei, não, daí foi antes da pandemia. Tá. Então, se a gente não anota, se a gente não conversa, se a gente não registra, isso te perde. Quantas coisas aconteceram esse ano? 300 e poucos dias. Deus foi sustentando você até aqui, é importante que a gente se lembre. Um terceiro, uma terceira sugestão, perseverar nas provações. Use os desafios como oportunidade de amadurecimento. Conhece, fala, Senhor, eu estou passando por isso. Me ajude a ser contente. Me ajude a ser grato. Aprenda com cada situação. Cada tempo da vida é uma sala de aula de Deus. Todo dia Deus está te ensinando alguma coisa. Ensinando sua família sobre. Minha filha ainda não entende as coisas, mas eu acho que deve ser um prazer para o pai e para a mãe poder, sei lá, falar, filha, olha o que Deus fez por nós. Olha que, como que Deus agiu bondosamente numa situação difícil. São hábitos que a gente precisa cultivar. Relembrar. Deus, obrigado. Por fim, orar juntos como família. Pedindo que o Espírito Santo molde nosso coração. Que a gente se encontre satisfeito nele. Que a gente encontre o desejo de temer a Deus. Tem um salmo, vai fugir a referência agora, que diz, e dá o desejo de te temer. Como Paulo, o salmista fala assim, eu não sou bom, eu não consigo. Me ajuda a te temer. Enfim, são sugestões, são algumas práticas que a gente pode ter que nos ajudam a sermos mais contentes. E aí, agora eu queria, antes da gente concluir essa aula, abrir para que vocês também compartilhem não só as histórias de vocês, mas talvez quais são as práticas que vocês têm tido em casa, sozinho, que seja, que te ajudam a se lembrar do que o Senhor fez. Uma prática que eu tenho, lembrar é fazer as anotações, né? Mas uma forma que eu procuro ser mais grato é estar atento aos pedidos de oração das outras pessoas, às necessidades, e ver, Senhor, como o Senhor é bom. Né? Mesmo para outra pessoa que passa uma dificuldade, mas a gente poder orar por alguém e a gente ter condições, né? Ou por ter passado, né, por ele ter vencido, ou por a gente não estar sofrendo aqui. A gente ter uma vida, às vezes, mais tranquila, né? Mais problemas de saúde, problema de morte, essas coisas a gente não está passando. Isso é bom demais. Sim. Então, eu procuro sempre olhar para o pedido dos outros e falar, Senhor, é bom. Grato por não passar, mas que o Senhor também seja na vida da outra pessoa também. Legal. Alguém? Olha, eu procuro agradecer na hora. E, de preferência, os detalhes. Um dia apareceu uma aranha. Eu moro sozinha, foi de carro, assim, entendeu? Mas no dia seguinte foi o jardineiro, passou veneno, cortou a grama e tal. São detalhes. Entendeu? Obrigado por providenciar isso tão rapidamente, entendeu? A pessoa está disponível naquele momento para mim. Detalhes. Eu procuro fazer no meu relacionamento com ele todos os detalhes. Interessante. Costumo com as crianças, né? Eles têm 10 anos. Eu costumo ser meio radical assim, ser meio, não é trágico, né? Mas colocar o oposto, sabe? Porque às vezes vai tomar banho e reclama de tomar banho. Eu estou na cidade, na praça, assim, morador de rua, fala lá, pergunta onde vai tomar banho. Mas, sabe, tem banheiro, se não tem. Então, assim, essa questão da gratidão, eu procuro, né? Eu e minha esposa, a gente procura conversar bastante com as crianças, para elas serem gratas, né? Agradecer, porque passa desapercebido, né? Tem banheiro, tem ar-condicionado, né?
parece que tudo é o mínimo, né? E não é assim. Então, agradecer mesmo a Deus pela saúde, pelas bênçãos, por poder ir para a escola, né? Então, às vezes ler alguma coisa que é o hábito de reclamar de segunda-feira, né? Então, esses dias meu menino estava reclamando de segunda-feira. Ah, segunda-feira. Você não tem noção. E assim, pra mim, a segunda-feira, eu amo a segunda-feira. Eu gosto da segunda-feira. Ela é desafiadora, tá cheia de coisa. Então, tem demanda, pra mim, segunda-feira é um dia, feriado de segunda-feira pra mim é horrível. Eu não gosto. Parece que é uma paulada. Eu prefiro na quinta também. Já entendo. Então, assim, se por mim, feriado seria sempre na sexta, né? Porque aí já nem de quinta é bom, você perde a sexta. Mas enfim, eu procuro colocar isso para as crianças, né? Eu vejo que tem resultado, assim, legal. Né? Aí eles começam a orar, agradecendo, né? A escola, reclama da escola, só nunca se pode reclamar da escola. Graças a Deus, né, que tem a escola, que tem a prova, que tem o professor, né, que bom que a gente pode ter. Tem crianças que não têm isso. Então eu procuro colocar a gratidão assim como algo que eles têm sempre que agradecer a comida, agradecer, porque senão fica sempre, né, só o pedido. Eu tinha pensando no que você falou, eu tinha uma experiência já uns 5 anos, eu acho, atrás. Eu participei de uma ONG que trabalhava com crianças na Cracolândia, região da Cracolândia de São Paulo, né? E aí eu tive a oportunidade, não vou falar que é a feliz oportunidade, mas a oportunidade de ver onde essas crianças moravam, né? E eram barracas pequenininhas assim, que acumulavam ali 4 ou 5 pessoas juntas, não tinha um travesseiro, não tinha nada. Quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, tem só meu quarto, só pra mim, na época eu era solteiro ainda, travesseiro, televisão no quarto. Foi um choque de realidade que me ajudou a ser mais grato ao Senhor. Deus, obrigado. Um hábito legal que a gente faz de ficar pensando no e se. Aconteceu a situação, mas poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente. Às vezes eu provoco ela de poderia ter sido pior. Tipo, putz, aconteceu tal coisa, mas... pegar o exemplo do Renan, poderia não ter pegado dengue, poderia não ter pegado infecção. Pô, mas poderia ter sido muito pior, poderia ter ficado lá, o aeroporto ter fechado, sei lá. Ter caído o avião. Então, às vezes, tentar equilibrar esses, né? A gente sempre fica no e se, sempre pensando num cenário mais colorido, né? E o mesmo Paulo que fala que no Senhor eles fortalece é o Paulo que listou, né? Naufrágio, açoite, fome, nudez. Ele não fala tudo pausando que ele me fortalece porque a minha vida foi um morango. Ele tem bonitinha a lista dele de problemas. Mas pensar que, sim, poderia ter sido melhor, glória a Deus por isso, e seguir. Isso. Eu lembro da frase do Tiririca, né? Pior que tá não fica? Fica. Nisso que ele acabou de falar, isso me lembra uma frase que minha mãe já me disse algumas vezes, que é: o e se não existe. Então, assim, o que poderia ter sido, o que não é real. Então, assim, o importante é focar no que realmente aconteceu e reconhecer também Deus. Mais algum? Eu acho que tirar a gente às vezes tem mania não só de orações, mas quando a gente está dentro de um grupo, alguma coisa, alguém tem agradecimento, as pessoas falam obrigado por tudo. E a gente não nomeia isso para Deus. Tudo o quê? Na hora de pedir a gente é bem específico, né? Sim. Mas na hora de agradecer a gente não nomeia. Tudo o quê? Isso. Até porque for nomear a gente vai levar horas, né? Sim, lógico. Mas eu acho que é importante fazer essa... Tu sabe, né? Conversa com Deus aqui, parceiro. E como sei. Concluindo aqui, gente, eu gostaria de ler com vocês, de forma mais rápida, acho que vai ser rápido, um salmo que eu tento carregar comigo onde eu estiver, que é o Salmo 139. Um salmo onde o salmista ele vai justamente fazer esse reconhecimento de Deus, da providência dele, quem Deus é, enfim. Salmo 139, versículo 1. Davi fala o seguinte: Senhor, Tu me sondas
e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, é demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara quanto o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que grão de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, os homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e com teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Mas olha que interessante. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo para mim é fantástico. Davi, ele reconhece essa providência de Deus, essa soberania de Deus. Ele fala, o Senhor sabe o que eu vou falar quando nem saiu da minha boca ainda. Se eu tentar, como Jonas, fugir, o Senhor vai estar lá. Não tem onde eu me ausentar do Senhor. Mas ele conclui falando, sonda o meu coração. Me ensine. Prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu estou sendo descontente. Me capacita. É a oração de alguém que deve ter aprendido a ser contente no Senhor. E esse é o nosso desafio, aprendermos a sermos mais contentes em Deus. Para fechar, John Piper diz o seguinte: a felicidade de Deus, em Deus, é a base da nossa felicidade em Deus. Se Deus não exaltasse e manifestasse alegremente sua glória, seríamos privados da base da nossa alegria. Os fatos de Deus procurar nosso louvor e de nele buscarmos prazer estão em perfeita harmonia, porque Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Que a gente possa glorificar o Senhor estando satisfeitos nele. Alguém poderia orar para a gente fechar esse tempo?
Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, essa aula. O Senhor nos faz lembrar do quanto precisamos estar confiantes em Ti, satisfeitos e contentes em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender o nosso coração, a entender o que estamos faltando contigo e o que estamos satisfazendo. Pai, ajuda-nos a reconhecer a Tua ação, ajuda-nos a reconhecer a Tua bondade e o Teu cuidado sobre nós. Ajuda-nos a reconhecer as nossas maldades, os nossos momentos de ressentimento e amargura contra Ti. Que possamos, Pai, evoluir cada dia mais na satisfação e no reconhecimento de quem Tu é. Muito obrigado novamente por esse dia. Abençoa o resto dele e nos leve em segurança para as nossas casas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.